Olá pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita. Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim trazer algumas informações aqui. O dia não foi tão agitado assim no campo político, mas no campo da disputa entre direita e esquerda de ideologia aconteceu uma coisa bem interessante, né? Que as pessoas ficaram chocadas, inclusive. Então vamos lá. Hoje o que nós vamos falar? Eu falei que não aconteceu tanta coisa na política, mas tivemos sim uma que eu acho que é importante a gente falar, que é a nomeação do novo ministro da Educação, né? O Bolsonaro trouxe uma pessoa chamada Carlos Alberto Decotelli. Vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre o caso do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Hoje nós tivemos uma decisão que eu posso dizer que não é uma coisa para que o Flávio possa soltar rojão, mas também de longe não é uma coisa que vai deixar ele em maus lençóis. O processo dele sai da primeira instância e vai para a segunda instância. E aí nós vamos comentar sobre isso. E o caso que mais mexeu, acho que hoje, com os tweets da vida, todas as redes sociais falando muito, é a saída do Luiz Ernesto Lacombe da Band, tá bom? Então vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Bom, pessoal, vamos lá. Ministro da Educação sendo nomeado hoje. Pegou todo mundo de surpresa. A cara da foto oficial lá que eu vi do Bolsonaro e do Carlos Alberto Decotelli são caras felizes, então parece que está muito bem. Mas eu tenho que ser sincero, não conhecia essa pessoa, não poderia opinar aqui alguma coisa para vocês sem antes ir buscar um pouco de referências desse nosso novo ministro Decotelli. E aí algumas coisas que a gente vê agradam, né? Nós vemos que ele é um cara, um oficial da reserva da Marinha. Então, assim, quando a gente pensa, mais um militar no governo Bolsonaro, as pessoas podem até falar assim, ele está fazendo, colocando militar atrás de militar em todas as posições. Mas são pessoas que ele confia, né? De novo, o ministério é questão de confiança. E além de tudo, o currículo desse Decotelli é um currículo muito legal, né? Assim, no mínimo tem as ferramentas necessárias e já esteve envolvido no ministério, na transição de governo, né? Saindo de Michel Temer, entrando Bolsonaro. Já esteve à frente como presidente do FNDE, e estava numa secretaria do MEC. Então, assim, conhecer o que o Ministério faz, ele conhece. E como disse, o currículo dele é interessantíssimo, né? Nós estamos falando que ele é, como eu falei, oficial reserva da Marinha, né, com formação em bacharel de Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ou seja, uma boa referência também. Ele é mestre pela FGV e doutor pela Universidade de Rosário, da Argentina, e tem pós-doutorado pela Universidade de Wuppertal, da Alemanha. Ou seja, cara estudioso, um cara que sabe muita coisa do que faz. Enfim, vamos aguardar, né? De novo, não sabemos se ele é um bolsonarista ferrenho, mas no mínimo é uma pessoa que vem de uma formação muito rígida e na parte conservadora me parece que vai tomar conta, né? Então não precisamos, acho que nesse primeiro momento, ficar preocupados. Vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos, o que o Decotelli traz de bom pra gente. Ele conhece, né? No mínimo ele conhece, ele é professor também, já atua em universidades e tudo mais, inclusive fora do Brasil. Então, vamos aguardar. Tem uma coisa que algumas pessoas podem achar que isso é fenomenal, eu acho que isso pouco importa, que é a cor. Ele é de pele negra, então estão dizendo que é o primeiro ministro negro do Ministério do Bolsonaro. Para mim, gente, poderia ser verde. Se for um bom ministro, se fizer o trabalho direito, verde, roxo, amarelo, vermelho, o que for, fazendo o trabalho e não trazendo a ideologia da esquerda para dentro do ministério, para dentro
principalmente das escolas dos nossos filhos, das faculdades dos nossos filhos, isso já está fantástico. Desejo muita sorte ao novo ministro Decotelli. Por favor, mantenha o projeto das escolas cívico-militares. Nós precisamos fazer com que esse projeto seja um sucesso para trazer de novo o sentimento de patriotismo para os nossos garotos, para as nossas crianças. Continue isso. Eu quero que os nossos filhos possam voltar a cantar o hino nacional, hastear bandeira. Eu fiz isso na minha época de colégio. Gente, acho que faz uma falta tremenda. Educação moral e cívica, né? O SPB dentro dos nossos colégios faz uma falta absurda, né? Então, boa sorte mais uma vez, ministro Decotelli. Na questão do Flávio Bolsonaro, como eu falei, ele conseguiu hoje o processo dele saísse da primeira instância e fosse para a segunda instância como uma espécie de foro privilegiado por tudo que ele está sendo acusado que tenha acontecido na época que ele era deputado estadual. Isso é uma grande conquista? Sim e não. Eu acho que... Por que sim e não? Primeiro, por que não? Porque todos os atos que foram feitos pelo juiz anterior, que era o Flávio Itabaiana, né, foram mantidos. Eu acho que até por cautela do judiciário, mantiveram os atos e mantiveram as provas colhidas. Então, Queiroz continua preso, a esposa dele continua sendo procurada, enfim, tudo isso continua por enquanto valendo. Mas isso seria a parte de não é para soltar rojões. Mas a parte boa é que o que eu digo é que saiu da mão desse juiz Itabaiana, que, ao que tudo indicava, tinha uma perseguição pessoal, possivelmente, não vou colocar aqui como certo, mas possivelmente ideológica também, contra a família Bolsonaro. E, enfim, sai das mãos desse juiz e vai para as mãos agora de um colegiado, né? Em segunda instância, não é um único juiz que vai decidir, nós estamos falando de um colegiado aí que vai avaliar. Então a coisa tende a ser um pouco mais positiva. Vamos ver também como que se transcorrem as coisas a partir daí, né? E, de novo, aquilo que a gente fala. Se o Queiroz tiver culpa no cartório, que seja julgado, que seja condenado, que seja preso. Se o Flávio também tiver essa mesma culpa no cartório, idem, por favor, que seja preso, se possível, jogue a chave fora. Mas se não for, que também o processo ocorra de uma forma célere, que ocorra de uma forma justa e que também acabe logo com essa brincadeira toda, que assim, possamos falar de outras coisas, senão a possibilidade de rachadinha, que é também, assim, 1.300.000 não é pouco dinheiro, mas perto de toda a lista que nós temos lá das movimentações atípicas do COAF, é quase troco. Mas, enfim, que isso seja apurado e devidamente lacrado. E aí o assunto do momento, que foi, primeiro, o afastamento do Luiz Ernesto Lacombe do programa Aqui na Band, né, um programa que estava batendo audiências e audiências aí ao longo das manhãs, no meio da semana, trazendo pautas ditas conservadoras, né? O próprio Luiz Ernesto Lacombe se assumiu, já era público notório, mas ele recentemente, inclusive no próprio programa, se assumiu como um jornalista conservador e que não tinha nenhum problema com isso. E aconteceu o quê? Vamos só colocar um pouquinho de informação extra. O Grupo Bandeirantes de Rádio e TV, no final do ano passado, fechou um acordo com o China Media Group, né, um grupo chinês de mídia, para fazer produções conjuntas e tudo mais, e a brincadeira toda no final é dinheiro. Teve aporte do China Media Group dentro da Bandeirantes, pelo que se ouvia falar, a Bandeirantes não estava bem das pernas, e dinheiro é dinheiro, né? Não é isso? Então, entrou dinheiro, e nós vínhamos vendo sempre o jornalismo da Band batendo o tempo inteiro no presidente Bolsonaro, né? Vocês devem, quem acompanha
um pouco do jornalismo que se tem no Brasil, que hoje em dia temos poucos veículos bons, né? E na verdade quase nenhum da grande mídia, via que pouquíssimas pessoas dentro do Grupo Bandeirantes, dentro do jornalismo do Grupo Bandeirantes, levantavam uma bandeira mais forte a favor do governo. Na verdade, assim, o Cláudio Humberto é um que está lá dentro do Grupo Bandeirantes e defende a direita, defende o conservadorismo e sempre trouxe o outro lado da moeda, mais ou menos o que eu tento fazer aqui com vocês, só que óbvio que ele com muito mais cancha, muito mais experiência, com fontes muito mais fortes e vivendo em Brasília, né? Ele trazia isso para dentro do debate, mas talvez 98% do jornalismo da Band sempre não atacando tão descaradamente como a Globo faz, né, e a Folha e outros veículos, mas sempre dando aquela pitada mais assim, mas o presidente fez isso, mas poxa, tem esse viés, tem aquilo ali, isso aqui parece autoritarismo, está apoiando, isso eles falaram várias vezes, que está apoiando atos antidemocráticos, e a gente sabe que não é nada verdade disso, mas enfim, eles falavam isso. E por quê, né? Assim, a gente tentando entender o porquê, e óbvio que essa aproximação com o China Media Group tem muito a ver com isso. Quem é o dono do cheque hoje são os chineses lá dentro. Então, quem paga o salário tem razão, normalmente, né? É o que se fala. E aí eles atacando. E o programa aqui na Band, com a condução do Luiz Ernesto Lacombe e a parceira dele, a Natália, e o diretor tem até um nome bem diferente, Vildomar Batista, um programa que se destacava, né, no cenário da Band, com pautas realmente conservadoras, e mostravam enquetes e mais enquetes, onde uma vez a Joyce Hasselman estava no programa, eles fizeram uma enquete sobre se o povo apoiava Jair Bolsonaro ou não, e assim, foi arrasadora, né? Assim, põe grande maioria nisso, votando a favor do presidente nas enquetes. E aí ela sempre que foi muito defensora de enquetes da internet, né, usou sempre o duplo padrão que ela gosta de fazer. Não, mas isso aqui é só da audiência de vocês. E aí você para e pensa, né? Poxa, antes ela defendia tudo que era internet, tudo que era livre, batia no Grupo Folha pra caramba, hoje em dia ela defende as pesquisas do Datafolha e critica as pesquisas online, as pesquisas de Twitter, as pesquisas de Facebook e Instagram. Então é um grande absurdo. E aí, então, o que estava acontecendo? Vinha vindo esses conteúdos sempre conservadores aqui na Band e fenomenais, sabe? Pautas sobre hidroxicloroquina, sobre absolutamente tudo. Foi um período bem rico, inclusive agora durante a quarentena, muito rico. E isso parece que estava desagradando, parece não, certamente estava desagradando os diretores da área jornalística, né? E aí isso gerou um atrito muito grande entre eles. Foram dois diretores da ala jornalística, Fernando Mitre e o Rodolfo Schneider, que não estavam, falavam que isso está totalmente desalinhado com o que acontecia na área jornalística, e tiveram um embate muito forte com ai, gente, esqueci o nome do cara, realmente, Vildomar Batista, né? Teve esse embate muito forte. E com isso, eles tomaram uma decisão ontem de suspender o programa e entrar com reprises desse programa. Com isso, suspendendo também o Lacombe, suspendendo a Natália, enfim, uma coisa absurda. E aí, hoje, no meio da tarde, o Lacombe, que teria contrato com eles até o final do ano, pediu para romper o contrato, né? Óbvio, gente, sim, ele fez mais do que certo, é um homem de caráter, né? Viu que foi assim, extremamente
humilhado, né? Tentaram humilhar, tentaram jogar ele para escanteio com uma coisa ridícula, contratando já outra pessoa antes mesmo da saída dele, e aí ele pediu para sair. Eu acho que ele fez certo, tenho certeza que o Aqui na Band, a partir de agora, perde sua credibilidade e perde audiência. Luiz Ernesto Lacombe ganha muito com isso. Ele, no penúltimo programa que ele pôde apresentar, ele trouxe o Alan dos Santos, do Terça Livre, para conversar. E o Alan virou e falou assim, o Brasil majoritariamente é conservador, e é verdade, só que nós estávamos sendo engolidos pela mídia e tudo mais, e sempre ficando muito quietos, né? Então, Lacombe vai ter aí uma audiência para onde quer que ele vá. Já existem aí rumores de que possivelmente ele vá para o SBT. Tomara que vá, né? Desejo também muito sucesso para ele. O próprio Vildomar também parece que saiu já da Band, esse diretor. E desejo sucesso para ele, gente, assim. E para onde eles forem, falarei aqui para vocês no canal e vou acompanhá-los. Vamos dar audiência para os nossos programas conservadores, para os nossos programas que tenham pessoas que acreditam na pauta conservadora, que acreditam na direita, né? Então, é para esses programas que nós temos que dar audiência. Inclusive, nós temos que realmente olhar e ver assim, vamos continuar dando dinheiro para a esquerda? Se eu puder, não, né? Aqui no nosso estado nós temos o nosso grande governador, né? O grande gestor público, João Dória, que é empresário. Eu também digo, gente, que para quem puder, não são empresas de varejo, né? São empresas da área de marketing, do ramo de marketing. Quem puder boicotar, sair, tirar o seu contrato das empresas de João Dória, que o faça. Procure fazer negócio com quem tem sinergia de pensamento. É só assim que nós vamos fazer a direita se unir e crescer, tá? Então é isso. Luiz Ernesto Lacombe, muito sucesso, vá com Deus, que Deus ilumine seus passos e que você possa ir para um local onde você tenha liberdade para trabalhar e muita voz. Eu acho que a nossa voz precisa aumentar. Os conservadores, as pessoas que defendem a direita precisam ganhar mais importância e mais relevância, tá? E é por isso, gente, que eu falo de relevância, que eu sempre falo aqui em todos os vídeos. Sei que é chato vocês ouvirem em todos os vídeos isso, mas poxa, se inscrevam no canal, a gente precisa crescer isso aqui. Quem gosta dos nossos vídeos também, divulgue, compartilhe, mande para 10 pessoas, que essas outras 10 pessoas possam mandar para mais 10 pessoas cada, para que isso cresça, para que as nossas ideias não morram, possam se multiplicar, tá? Então se inscreva no canal. Uma outra coisa que ajuda muito a fazer com que o YouTube divulgue os nossos vídeos de uma forma espontânea é like. Vamos dar o joinha, compartilhem, dê o joinha, se inscrevam, tá bom? Obrigado por tudo, gente. Um bom restinho de semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.